Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos os irmãos, louvado seja Deus, a todos que estão nos acompanhando nessa manhã, nesse momento, nesta hora de adoração, de louvor, de agradecimento a Deus. Nós estamos começando o nosso culto nessa manhã e eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus para a gente orar e juntos celebrarmos esse momento, agradecermos a Deus por todos os seus benefícios, por todas as bênçãos, pelo seu cuidado, pelo seu amor, a sua misericórdia em nossas vidas. Gostaria de mencionar aqui o texto de Isaías, capítulo 64, e o versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Somente esse versículo, vamos orar e começar a nossa reunião, nosso culto. Quero dizer para você que está nos acompanhando, também faça a sua oração, desfrute desse momento e que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, nesse dia. Te agradecemos por mais essa oportunidade e privilégio de estarmos aqui, Senhor, celebrando o Teu nome, Te adorando, Te louvando, Te agradecendo por tudo, Senhor. Fica conosco nessa manhã, abençoando as nossas vidas, nos dá uma direção pelo Teu Espírito de adoração, de louvor, de gratidão. Conduz nossa alma para bem perto de Ti, Senhor. Se aproxime de nós, como tem sempre feito isso, e celebre conosco. É um privilégio, Senhor, estarmos aqui nessa manhã. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esta bênção, Senhor, que possamos desfrutar cada momento, Senhor, na Tua presença. Abençoe os Teus filhos que estão também reunidos conosco, derramando da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Tenha compaixão daqueles que sofrem nesse momento, tenha piedade, tenha misericórdia e abençoe a nossa terra, a nossa nação. Traz refrigério, traz tempos de paz e cura, ó Deus, a nossa terra, Pai. Abençoa as nossas vidas. E que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor. Recebe nosso louvor nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica na presença do Senhor e louve conosco. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, né? Com gratidão, com alegria. Amém? Tu és, eu venho
chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Exceda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover, Senhor, perdão e graça, Senhor. Precisamos do teu amor, precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua companhia, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Graças te damos pelo teu perdão, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Aleluia. Tu és soberano, tu és poderoso. Santo tu és, Senhor. Aleluia. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor, te encontrei. Em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Sem ter condição. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu.
vivêssemos por Ti e através de Ti, Deus. Aleluia. Sempre bendizemos o Teu nome. conseguindo alcançar, Senhor, perceber, ver, ou não vendo nada, Senhor, Tu estás presente em todo momento. Tudo está no Teu controle, Senhor. Aleluia. Diga aleluia. Me alegrarei,
irmãos, cada um, Senhor, faz parte dessa família, Deus, de adoradores, Senhor. Que todos possamos andar confiantes, Senhor, na Tua esperança, alegres, Senhor, com gratidão, em oração, Senhor, certos de que o Senhor virá, que o Senhor tem planejado, Senhor, a Tua vitória, Senhor, sobre tudo e sobre tudo, Senhor. E nós temos o privilégio de participar de tudo ao Teu lado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção esse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Glória a Deus. E nós vamos dar aqui continuidade ao culto. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade ao culto e eu gostaria de dar uma palavra aqui para os irmãos que porventura estejam com a gente pela primeira vez. Nós estamos ministrando no livro de Miqueias, já desde o ano passado a gente começou a ministrar e nós estamos ainda no capítulo 5. Agora que nós chegamos no capítulo 5. Glória a Deus. E apesar do dia de hoje, né, ser domingo de Páscoa, muito está sendo celebrado pelos cristãos em toda a terra, a nossa reflexão hoje vai tratar muito mais do seu nascimento do que da sua ressurreição, por conta do capítulo que nós estaremos analisando nessa manhã. E nós separamos aqui alguns versículos para reflexão, que todos os irmãos possam acompanhar a leitura em casa. Algumas curiosidades eu estarei dizendo aqui sobre o texto e sobre tudo que ocorre nessa palavra do profeta Miqueias, desde quando ele profetizou, e as várias interpretações que há e comentários. Os irmãos se sintam à vontade para pesquisar, porque eu tenho percebido, né, aqui na igreja nós temos comentado que o livro de Miqueias é bem atual. Muitos acontecimentos, e a gente já mencionou aqui, muitos acontecimentos da época de Miqueias estão muito presentes nos nossos dias. Nós falamos aqui, por exemplo, da idolatria no início do livro de Miqueias. Nós falamos da corrupção da nação de Israel, tanto do reino do norte quanto o reino do sul, em Judá. Nós mencionamos aqui a barganha que havia naquela época dos falsos profetas, que traziam uma mensagem bem diferente das realidades vivenciadas por Israel naquela época. E como Miqueias censurou, foi contra essas pessoas, esses falsos profetas que faziam ministrações por conta do dinheiro, né, para ganhar. Falamos também dos juízes daquela época da nação que estavam julgando com injustiça a causa dos necessitados, dos pobres, das pessoas que perderam suas terras. Falamos do pecado da nação de maneira geral. E nós avançamos quando chegamos no capítulo 4 e 5. Eu já falei aqui em outra oportunidade para os irmãos.
Esses 2 capítulos estão juntos na sua reflexão. E esses 2 capítulos, ele avança para o futuro, retorna para a época de Miqueias, avança para o exílio babilônico, vai até Jesus e adianta-se no tempo para a era vindoura, a era que os judeus aguardam ainda hoje. Porque os judeus fazem uma divisão do tempo entre a era presente, essa era má, essa era ruim, e a era vindoura inaugurada pelo Messias, e o reino de Deus sendo estabelecido permanentemente na terra, conforme nós lemos em todos os profetas, incluindo aqui o profeta Daniel, que fez menção de um reino vindouro que não passaria mais adiante, mas permaneceria para sempre. É esse reino de Deus que a Escritura está sempre chamando a nossa atenção desde as suas primeiras letras no livro de Gênesis. O reino de Deus nessa terra. Ele criou a terra, criou os seres humanos, e para participar do seu reino aqui na terra de uma maneira de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Sabemos que na queda o pecado fez com que rompesse esse reino no coração dos homens, e Deus então começou na história a apresentar a sua salvação, a sua redenção. E nós temos aí os desdobramentos dessa história no livro de Miqueias, que viveu lá pelo 8º século a.C., e profetizou muitas coisas importantes para o andamento do reino de Deus. E nós, como igreja, temos muito que aprender e desfrutar. Então nós vamos fazer aqui uma leitura no capítulo 5. Conclamo a todos os irmãos a estar sempre lendo o livro de Miqueias, principalmente da nossa congregação, para que possa estar acompanhando esses assuntos e perceber o andamento do plano de Deus com relação ao reino que ele estabeleceu e que está cada dia mais próximo definitivamente à vinda do Senhor, para que esteja implantado definitivamente, fisicamente, literalmente nessa terra. Por enquanto, nós que somos da igreja, os cristãos, conscientes, sabedores, que o reino já está funcionando em nossos corações, em nossas vidas, em nossas almas. Nós já temos um rei que governa as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então vamos fazer aqui a leitura, e espero que os irmãos, com a Bíblia aberta, possam acompanhar a reflexão que eu vou fazer em alguns versículos aqui. Hoje eu separei somente 4 versículos, para que a gente venha estar analisando nessa manhã. Vamos ler do versículo 1 ao 4 do capítulo 5 de Miqueias. Acompanhe. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, Pai, mais uma vez por esta oportunidade de lermos a Tua palavra, e nós queremos extrair lições, fazer uma reflexão, que possamos, ó Deus, aprender mais e mais do Senhor, que o Senhor revele Jesus para nós, nessas linhas da Tua palavra, nessas letras que foram mencionadas, nessas frases importantes,
para a nossa vida, Senhor. E possamos crescer, que possamos aprender e desfrutar todas as bênçãos do Teu reino para as nossas vidas, nesses dias tão turbulentos que nós estamos vivendo. Traga paz ao coração dos irmãos e o Espírito do Senhor que consola, que conforta, que encoraja, que fortalece, nos abençoe nessa manhã, para que possamos, ó Deus, desfrutar de comunhão contigo por meio da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está aí o texto que eu li. Quero fazer aqui algumas considerações iniciais com os irmãos. Fiz aqui algumas anotações. E um tema que eu coloquei para a gente meditar é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Como eu estou mencionando Miqueias, e os irmãos me perdoem aqui nesse momento, eu não estarei mencionando muito sobre Páscoa, certo? Embora o episódio da Páscoa se encontre no texto e todos os acontecimentos relacionados à vinda de Jesus, tá certo? Vocês podem perceber isso, mas o meu foco será apenas esses 4 versículos que eu li, considerando os assuntos aqui tratados, tá certo? Tirei algumas curiosidades por conta de, quando se fala de Cristo na Bíblia toda, ele é o centro, ele é o assunto principal, ele é o personagem central. Então, quando nós mencionamos qualquer texto bíblico, nós sabemos que Jesus está nessas linhas, nessas letras, nessa palavra. O reino de Deus está presente, a vontade de Deus está sendo apresentada para nós. Então, que os irmãos não percam isso de vista, tá certo? Então, eu queria dizer aqui algumas coisas sobre esse texto aqui. Antes, quero fazer aqui algumas considerações com vocês, e fique bem se lembrando dessa frase que eu disse do tema, a vinda de Jesus. Já disse aqui para vocês, capítulo 4 e 5 são inseparáveis. Quando você começa o capítulo 4, por exemplo, fala da volta de Jesus, né? Para nós, a igreja que já acredita, que crê que ele já veio, os judeus ainda estão aguardando a vinda, mas nós acreditamos que ele já veio e que ele voltará. Então, o capítulo 4 de Miqueias começa com o fim. Depois ele vai tratando do assunto até chegar aqui ao momento em que o Messias se apresenta. Ele chega, ele vai nascer em Belém. Então, os irmãos vejam isso muito na Escritura. Já mencionei aqui, quando eu comentei o capítulo 4, esse vai e vem da profecia de Miqueias relacionada ao templo. Lembrando que nós temos aqui um livro pequeno. As mensagens de Miqueias foram aqui sintetizadas, foram colocadas aqui. Claro que ele não falou somente isso que está no livro, a gente sabe disso. Essas mensagens foram repetidas ao longo dos anos em que ele profetizou. E nós temos aqui um resumo da sua mensagem. Nós temos aqui os pontos principais. Eu acredito que o Espírito Santo, inspirando ele a fazer essa escritura, nos presenteou com muitas informações, apesar de ser um livro pequeno. Ele é até contado como um dos profetas menores devido à quantidade do seu livro, o tamanho, né, do seu livro. Mas muitas lições nós podemos extrair aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer para os irmãos que no primeiro século, já no primeiro século, a visão do nascimento do Messias era muito forte, o reconhecimento em que o Messias nasceria em Belém, Efrata. Esse detalhe aí, Belém Efrata, que em algumas versões vocês vão ver, é muito importante. Ou Belém da Judéia. Já vou mencionar aqui um texto que fala de uma outra Belém, e é possível que o profeta o Espírito Santo inspirou ele a nos dar essa informação com precisão. É a Belém da Judéia. E algumas coisas aconteceram nessa cidade no decorrer da história, tá certo? E antes do nascimento do Senhor, primeiro século, alguns sacerdotes judeus, e existia uma tradição da escritura
já era uma tradição e uma tradução também na época oficial, que eles acreditavam que Miqueias 5:2 significa que o Messias viria realmente de Belém, da Judéia. Certo? Muito importante isso aqui, porque na história, mais tarde, alguns vão ter uma controvérsia com relação à cidade. Tá certo? Tem um Targum do primeiro século que era comum entender entre os líderes religiosos e o povo de Israel que o Messias viria de Belém, da Judéia. Então nós temos aí também um Targum que mencionava essa chegada do Messias a partir de Belém, da Judéia. Tá certo? No primeiro século, nós ainda temos algumas outras escrituras, certo? Tem uns midrash, rabinos, que eles acreditam, comentavam que o Messias realmente nasceria em Belém, mas à medida que passa desse período do segundo século em diante, quando vai chegando à Idade Média, nós vamos ter aí uma mudança drasticamente. Tá certo? Estou dizendo isso aqui para os irmãos, quando verem alguns comentaristas negando o nascimento de Jesus e negando o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, os irmãos estejam preparados para esta situação. Já antes do primeiro século, no início do primeiro século, a crença era muito normal. Os irmãos estão lembrando aí, eu acredito, que quando os magos do Oriente vieram para prestar homenagem ao rei de Judá, ao rei de Israel, foi chamado à tona pelos escribas e pelo rei Herodes, de onde seria o nascimento do Messias. E eles pegaram essa profecia e foi citado lá na presença deles. Então, essa crença já era muito comum, muito normal das pessoas comuns daquela época. Tá certo? As controvérsias vão acontecer depois, na história. Tá certo? Na Idade Média, por exemplo, um rabino não acreditava que o Messias nasceria em Belém. Tá certo? Na Idade Média. 2 rabinos se destacaram e eles diziam o seguinte: não é que Jesus nasceria, o Messias, né? Vou falar Messias porque para eles não é Jesus, não é Yeshua, né? Eles negam. Mas Yeshua ou o Messias, ele viria da descendência de Davi, que era de Belém. Então, necessariamente, ele não nasceria na cidade do rei Davi, mas ele seria um descendente, uma semente de Davi, né? O descendente que viria. Tá certo? Isso aí são pensamentos que aconteceu aí na Idade Média. Claro que se você pesquisar mais, controvérsias sobre Jesus são várias, irmãos. Desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Tá certo? São várias controvérsias e muitas negações relacionadas à vinda do Senhor. É por isso que eu estou falando aqui na nossa reflexão, a vinda de Jesus. Isso é muito importante para a nossa reflexão como pessoa cristã, como igreja. Porque a vinda do Senhor está relacionado para nós também à sua volta. Quando os textos que nós lemos na Escritura mencionam isso. Tá certo? Glória a Deus, começou aqui uma chuva maravilhosa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, essas situações de rabinos no decorrer da história, muitos judeus e rabinos, eles renunciam ao entendimento dos primeiros sacerdotes, pessoas comuns que confiavam no Targum, que era um livro muito conhecido, uma escritura deles. Alguns midrash que também falavam disso. E eles seguiam mais esses 2 outros rabinos, e aí vai ter essas controvérsias sobre a questão de se o Messias nasceria realmente na cidade de Davi, ou se ele, o profeta, pretende apenas dizer que ele seria um descendente de Davi e não nascendo necessariamente em Belém da Judéia. Tá certo? Nós cristãos, tanto os antigos como os modernos, eu acredito nisso, não temos essas dificuldades aí, tá certo? Miqueias 5:2 para nós é uma realidade que não precisamos ficar questionando.
Tá certo? O Novo Testamento corrobora com essa passagem. E Lucas não apenas diz, mas também dá detalhes. O que estava acontecendo quando fala daquele censo que vai ser levantado. E que José e Maria estariam indo para Belém, quando eles estavam na região da Galileia. Interessante, irmãos, que existe uma Belém na Galileia. Tá certo? Tem alguns pesquisadores atuais que alguns acreditam que Jesus pode ter nascido na Belém da Galileia. Tá certo? Estou mencionando isso porque vocês podem encontrar algumas controvérsias por aí. Eu vou mencionar aqui as duas Belém, mas nós vamos ficar com o que diz o nosso texto. Belém da Judéia, cidade onde nasceu Davi. Inclusive, alguns acontecimentos lá em Belém são importantes para a gente entender essas ligações do texto bíblico, do plano de Deus, e como a Bíblia, ela nos apresenta o Messias, a chegada e tudo que envolve a vinda dele para esse mundo. Tá certo? Não é algo acidental, mas é algo planejado pelo próprio Deus. O Pai é que está orquestrando todos esses acontecimentos. Preparou uma nação, preparou uma língua para ser falada, preparou um sistema religioso rigoroso. Nós temos aí muitas coisas importantes no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, como alguns estão falando hoje, né? Que nós precisamos estar sempre fazendo essas ligações e relações entre o Antigo Testamento e o Novo, para a gente compreender a vinda do Senhor. Tá certo? Glória a Deus. Essa palavra introdutória aqui para vocês é por conta dos questionamentos que surgem em torno da vinda e da pessoa de Jesus. Hoje, por exemplo, estamos celebrando a Páscoa. Existem muitas razões por que celebram a Páscoa hoje em dia e principalmente na cristandade. Alguns recorrem à época da Páscoa de Moisés no Egito e fazem algumas ligações, algumas lições, algumas reflexões que também são importantes. Alguns outros fazem mais menção do momento cristão, da igreja e de tudo que envolve a morte e ressurreição do Senhor. Inclusive, as primeiras mensagens no primeiro século da igreja mencionava mais a ressurreição dele do que a morte. Tá certo? Aí depende muito de quem está fazendo a reflexão, qual é o seu alvo, o que se pretende naquela hora. E não é a nossa intenção hoje falar sobre esse episódio, sobre esse tema. Tá certo? Quero falar sobre o texto que a gente leu. Tá certo? Então vamos lá ao primeiro versículo. Ele começa com um agora. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Pôr-se-á cerco contra nós. Veja contra nós a presença do profeta na história, no tempo presente. Ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. Esse primeiro versículo, algumas bíblias hebraicas, ele está ligado ao capítulo 4, viu? É como se fosse o versículo 14, né? Porque o capítulo 4 termina no versículo 13, nas versões mais conhecidas dos irmãos, a Ferreira de Almeida, NVI e outras mais. Em algumas versões, o capítulo 4 termina com esse versículo primeiro do 5. Seria o versículo 14. Tá certo? Porque alguns acreditam que esse assunto do versículo primeiro está ligado ao assunto do capítulo 4. E eu vou reforçar aqui o que eu já disse. Capítulo 4 e 5 não pode ser separado. O que acontece é que a gente precisa perceber quando Miqueias está falando do tempo dele. Tem hora que ele fala como um presente, uma pessoa que está na situação, está na história. E a profecia dele se estende a um futuro. Às vezes no versículo você vai perceber, durante o discorrer do texto, lembrando que o texto original não tem versículo, né? No decorrer do texto, no discurso dele, a gente percebe uma sentença mais adiante da vida do profeta, que seria no período do exílio babilônico. Tá certo? Então vocês vão ver muita palavra. A Síria
e Babilônia presente nesses 2 capítulos. Então, Miqueias, que assistiu à queda de Israel, do Reino do Norte, pela Assíria, e viu a aproximação da Assíria em relação a Israel, a invasão que ele pretendia em Jerusalém, Miqueias, então, quando está profetizando, irmãos, ele está fazendo parte da história. Tá certo? Então, nós precisamos perceber o momento do profeta. Uma outra ocasião é quando ele menciona um tempo distante do seu tempo. E aí nós podemos perceber no texto, ele está falando do exílio que vai acontecer em Judá somente mais de 100 anos depois. Isso é mencionado vocês vão ver isso em Sofonias, em Naum, em Jeremias. Vai ser mais adiante, mais de 100 anos depois, quando Judá vai ser vencida e destruída pela Babilônia. Mas o profeta também ele traz uma menção mais adiante do exílio babilônico. Ele traz já o retorno de lá. A gente percebeu isso no capítulo 4, já Deus trazendo Israel de volta, tá certo? Do exílio babilônico, 70 anos depois de Jeremias, tá certo? Então a gente percebe isso no texto de Miqueias. É só você ler com calma, com paciência, com cuidado, você vai perceber isso. Uma outra coisa que Miqueias aponta nesses 2 capítulos é a chegada do Messias, que vai ser mais ou menos 400 anos depois do retorno do exílio babilônico. O versículo 2 se encaixa perfeitamente nesse período. É o período em que o Messias é apresentado ao mundo. Ele chega a partir de Belém, de Judá. E Miqueias, nesse texto, também aponta para um tempo muito mais adiante, que vai ultrapassar a história, inclusive o nosso próprio tempo, e que vai culminar com o retorno. Para nós é o retorno, a volta de Jesus. Para os judeus, a vinda. Então eu fico pensando sempre na vinda do Senhor. Ela acontece de 2 formas, né, de 2 maneiras ou 2 etapas. A gente sabe que ele já veio a primeira vez, que é o primeiro advento, e nós sabemos por ele mesmo ter nos anunciado através do Novo Testamento que ele voltará. E isso sendo repetido pelos apóstolos, e o apóstolo João dá muito mais detalhe quando ele vai escrever o livro de Apocalipse. Então vejam que o que está acontecendo aqui é isso. Mas alguns ligam esse versículo primeiro, portanto, ao capítulo 4, certo? Como se fosse uma continuação, sendo que alguns interpretam de forma diferente. E aí o que se apresenta nesse juiz de Israel é que vai fazer essa diferença. Para alguns intérpretes seria o próprio rei da época que sofreria a sua derrota. Mas alguns alinham esse versículo ao versículo 2, e quando faz isso, há uma mudança desse juiz que vai sofrer essa pancada na face, né? Que vai ser ferido na face. Então, alguns estudiosos, ligando o versículo 1 ao versículo 2, acreditam que pode ser uma menção ao sofrimento do Messias. Tá certo? É o sofrimento do Messias que ele sofreria. Certo, irmãos? Não há um consenso, mas a gente pode perceber que o versículo, quando fala contra nós, Miqueias estando presente, parece estar mais ligado, a gente aproxima mais a uma realidade de Jerusalém naquela época, visto que foi um ajuntamento, um cerco que aconteceu a partir do Império Assírio. Lembrando aos irmãos que a Assíria, eles fizeram o cerco, uns ataques, eles pretendiam conquistar Jerusalém em 711 e também em 701. Temos esse cerco aí dos assírios. Lógico que um pouquinho de história aqui é importante para nós, irmãos. Na região do Oriente Médio, lá para a Síria, mas ao norte de Israel, a Síria, e chegando à Babilônia, por lá, a Assíria, que estava na ascendência de império, vai ter um declínio, porque os caldeus se reunirão com outras nações e vão lutar contra os assírios. E vai acontecer um reviravolta político e imperial naquela região mais ao norte.
Enquanto isso está acontecendo lá, a Síria fazendo a sua defesa, Judá, que influenciado pela profecia de Miqueias e de Isaías, vai influenciar o rei Ezequias e vai haver uma grande reforma religiosa. Não geral e não permanente, mas uma reforma que vai ter uma trégua, um momento de relativamente em paz, certo? Para o povo de Judá. Mas Miqueias, ele está sempre vendo esse ataque iminente da Assíria, por conta do tempo que ele está vivendo, e também ele menciona a Babilônia, e a gente vai ver isso mais adiante, com mais detalhes, no tempo de Jeremias. Tá certo? Então, com isso em mente, o versículo 1 pode estar mais ligado ao versículo anterior, para que não haja uma euforia do povo de Israel quando Deus diz que vai dar livramento. Certo? Em que Judá e que a nação de Israel se levantará como nação forte novamente. Deus não está dizendo ali que o pessoal não deveria parar suas buscas de arrependimento, de se voltar para Deus. Então a gente vê muito isso no profeta. Tem uma mensagem de juízo, uma mensagem de esperança. Tá certo? E a gente vê isso muito misturado, esses dois capítulos aí, 4 e 5. Amém? São muitas informações que eu estou dizendo aqui, irmãos, mas é importante para você compreender esses textos aí. Tá certo? Glória a Deus. E lembrando aqui, se a gente adiantar o versículo 1 mais para frente, porque Judá não vai ser tomada no tempo de Miqueias, vai ser tomada no tempo de Jeremias, alguns acreditam que esse príncipe aí pode ser o rei Zedequias, lá mais adiante, com a queda de Judá e as primeiras levas de cativeiro até a destruição definitiva da cidade. Então, isso seria jamais lá no período do rei Zedequias e não Ezequias, como alguns aproximam mais o período de Miqueias, já que Miqueias não viveu no tempo de Zedequias, e sim no tempo de Ezequias. Então, os irmãos fiquem atentos a essa questão do texto, por conta de estarem muito próximos os acontecimentos e as frases, as palavras. Tá certo? Vocês vão ver um comentarista dizendo uma coisa, outro dizendo outra, mas observe o andamento do texto de uma maneira em que, conhecendo a história de Israel, você vai ver que está acontecendo de maneira cronológica, certo? Mas, ao mesmo tempo, no texto, a gente precisa fazer algumas pesquisas e fazer algumas ponderações aí. Tá certo? Mas esse versículo primeiro, ele já fala desse cerco em que Judá irá sofrer. Quando começa com a palavra, o versículo 2, e destaca Belém, né? E tu, Belém, ou em algumas versões, mas tu, Belém, Efrata, né? Ou Belém de Judá, que estava aí, se for a Belém de Judá, era 8 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho ali de Jerusalém, certo? Belém de Judá. E interessante algumas coisas sobre essa cidade e alguns episódios aqui que eu queria mencionar com vocês aqui. Primeiro é o significado de Belém. Olha como é interessante aí as ligações que a gente vai ver relacionadas ao Messias. E eu queria que os irmãos pensassem comigo o seguinte, no versículo 3, vai falar das dores de parto, certo? Muito presente em algumas profecias relacionadas a Israel. Eu sei que muita gente da igreja traz logo para o período do fim e coloca logo na grande tribulação, e existe uma aplicação aí também, mas o foco aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos é quando essas palavras foram inicialmente utilizadas para Israel. Não tinha uma visão escatológica ainda toda pronta, tá certo? Então, existe aqui uma questão do tempo. E quando nós mencionamos isso relacionado a esse tempo em que está acontecendo esses episódios naquela região, aí a gente vai fazendo as ligações com a vinda do Messias. Certo? Então, faça essas ligações à vinda do Messias. Não pense num episódio externo do que acontece na história ou em algum momento, algum lugar, e já coloque isso dentro desses textos. Não, faça o contrário. Pegue esse texto
e vamos colocar ele dentro da história, conforme vai acontecendo no período bíblico. Isso é muito importante porque você vai compreender melhor a vinda de Jesus, certo? Não relacionados ao que a gente vê, mas o que a gente sabe. E quando a gente sabe, compreende, e aí nós vemos, aí o discernimento fica bem melhor do que você vê sem discernir o que de fato está acontecendo. Tem muita gente que às vezes se perde e acaba dizendo uma coisa que não é de maneira correta. Tá certo? Nós estamos passando um período, por exemplo, que está mais de ano já, né? Um período muito diferente na história e que muitos estão associando já à vinda de Jesus, esquecendo outras partes da Escritura. Que isso faz parte, nós sabemos que sim. Mas como a gente vai ficar com os pés no chão e fazer uma análise mais coerente? Aí eu chamo os irmãos para a Escritura. Tá bom? Não desprezando o momento, mas fazendo uma avaliação e uma análise bíblica da situação. Não vamos fazer como o que estão fazendo com a própria pandemia, né? Tem gente que está tirando proveito sobre isso. E às vezes amedrontando até os irmãos. Calma lá, nós estamos no reino de Deus, ele é inabalável, o rei é permanente, nós vamos ver isso aqui no versículo, é permanente, não é um reino que vai ser transferido. Tá certo? Nós estamos diante de um rei que é poderoso para salvar. Então vamos nos aproximar da promessa do rei, desse reino. Inclusive, quero dizer para os irmãos que o significado do acrônimo Amém, né? O Amém Deus é um rei fiel. Ele vai cumprir suas promessas para o seu povo. Então, quando você disser Amém, fique dentro dessa palavra. Tá certo? Que ele vai cumprir a sua palavra. O significado da palavra Belém, casa de pão, ou casa do pão. Ora, irmãos, olha como é interessante. Em João, no capítulo 6, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Onde ele nasceu? Na casa do pão. Ele é o pão da vida. Percebam essas ligações aí, que é importante para nós. Porque em João também, ele vai dizer que o trigo, o grão de trigo, se cair na terra e não morrer, não produz fruto. Olha Jesus falando de tudo isso interligando. Ele é um trigo, uma semente que vai ser sepultado e que vai produzir uma ressurreição. Vai vir novamente à tona. E ele diz que é o pão da vida. Olha como isso é importante. Porque Jesus não nasceu em Cafarnaum, onde ele ministrou muitas e fez de lá a sua sede de atividade, mas ele vai nascer em Belém. Vejam essas ligações aí, eu vou voltar no Antigo Testamento aqui, viu? Vou correr aqui. Presta atenção aí, ó. Aquele versículo 2, nós estamos observando, Efraim, um pequeno entre... de ti me sairá aquele que governará em Israel. Governará, a palavra hebraica, tanto pode ser apacentar como governar. Uns têm a dificuldade, uma discussão aí, mas a palavra tanto pode significar apacentar como governar. E esse que vai governar, o versículo faz uma consideração muito importante para nós. Diz que ele é desde os tempos eternos, antigos. Desde os dias da eternidade. Olha essa ligação aí ao Messias. Então nós percebemos esse versículo 2, para a gente que é cristão e não tem dificuldade nesse assunto, as duas naturezas de Jesus sendo apresentadas. A sua natureza humana quando ele nasce, pela descendência de Davi e de Belém. E também é uma menção à sua eternidade com o Pai. Então nós temos aqui uma menção importante na teologia e na doutrina cristã das duas naturezas de Jesus, a sua natureza humana e a sua natureza divina, neste versículo. Tá certo? Pense bem sobre isso aí, é importante, porque quando Jesus está falando em João, terminando o seu discurso, no capítulo 17, e ele vai fazer uma oração, ele diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Então, quem crê no Pai e no Filho se destacará no final dos tempos, porque no final dos tempos será negado tanto o Pai quanto o Filho, e principalmente o Filho, porque para alguns Deus não tem filho nesse sentido eterno. A igreja não crê dessa maneira, nós cremos que o Senhor Jesus é eterno. Então nós temos aqui já essa dica do profeta, louvado seja Deus por isso. Eu queria fazer aqui umas notas sobre a cidade, que eu falei agora há pouco. A cidade, que também era terra de Davi, terra natal de Davi, onde ele foi ungido, olha só essas ligações, ele foi ungido como rei, é um local que foi coroado, ele foi coroado rei de Israel. Ela foi saqueada, irmãos, em 529, pelos samaritanos. 529 ela foi saqueada durante uma revolta. Mas ela foi reconquistada pelo imperador bizantino Justiniano II. Veja só o que está acontecendo em Belém. Depois ela foi conquistada pelo califado árabe de Omar em 637. Presta atenção aí como Belém está sendo muito disputada, né? E depois, em 1099, nos cruzados, na época das cruzadas, né, eles capturaram e fortificaram Belém. E trocaram o clero ortodoxo grego por outro latino. Então teve uma mudança ali na administração. No entanto, eles também foram expulsos da cidade pelo sultão. Teve um sultão do Egito que também foi lá e expulsou. Com a chegada dos mamelucos na história, em 1250, as muralhas da cidade foram destruídas, sendo reconstruídas apenas durante o domínio do Império Otomano. Olha o que está acontecendo com essa cidade. Os otomanos perderam a cidade para os britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. E ela foi incluída numa zona internacional, como aconteceu com outras cidades de Israel, sob o plano da partilha das Nações Unidas para a Palestina. Olha a confusão e o que está acontecendo ali. A Jordânia ocupou a cidade durante a Guerra Israelense-Árabe, lá em 1948, quando os judeus estão voltando depois da Segunda Guerra. A ocupação está seguida, essa ocupação ela foi seguida pela conquista de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. E atualmente Belém é uma cidade estrangulada pelos muros de segurança israelense. Israel controla as entradas e saídas de Belém, embora a administração cotidiana seja supervisionada pela autoridade palestina. Desde 1995, após a realização dos acordos de paz de Oslo. Então, olha só esses acontecimentos com essa cidade. Não é apenas a cidade de Jerusalém, irmãos, que foi palco, né, de tantas controvérsias. Belém também foi. Mas essa Belém que nós estamos tratando não é uma Belém qualquer. É uma Belém de Judá, Efrata. Queria mostrar a Belém da Galileia para vocês conhecerem, tá bom? Abre a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 19. Eu falei que ia mencionar para que você fique conhecendo. Quando alguém falar para você, não, eu sei, está na Bíblia. Não se preocupe não. Josué 19, nós temos uma menção aqui de uma outra Belém. E essa fala de Miqueias de dizer Belém de Judá é muito importante para nós. 19 de Josué, versículo 15, diz assim, são as conquistas da cidade, viu? E Catate, Naalau, e Silron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a gente sabe, pela distribuição das tribos, Zebulon fica na região da Galileia. Tá certo? Então, essa cidade Belém aqui não é a mesma Belém Efrata que nós vamos ver aí no versículo. Eu vou até voltar mais no livro de Gênesis e eu quero contar um episódio que aconteceu ali, que é importante a gente compreender sobre essa questão de dores de parto. Capítulo 35 de Gênesis, versículo 16 a 19. A menção que a gente tem aqui, a primeira no livro de Gênesis,
dessa cidade, desse lugar. E vai acontecer um episódio triste, aí, um período difícil para Jacó. Capítulo 35 de Gênesis. Eu queria ler do 16 ao 19. Acompanhe. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. Liguem isso a dores de parto, que vai ser mencionado em todo o percurso da história de Israel. As dores de parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni. Isso é importante, viu, irmãos? Benoni. Mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Benjamim, que vai estar lá sendo o proprietário da região de Jerusalém e daquela região ali. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata, que é Belém. Então nós temos aí, eu apresentei essas duas Beléns, não achei uma outra, mas se tiver, os irmãos já têm duas para ver a diferença de local, e o Messias nasceria nessa Belém de Efrata aí. Interessante que Raquel, ela vai ter dores de parto, e no seu segundo filho, Benjamim, ela vai falecer no parto. E ela disse para chamar o menino de Benoni. Benoni, irmão, significa filho da minha dor. Era o que ela queria que chamasse o menino, filho da minha dor. É só vocês, parece que já dá vontade de se lembrar do caso da nora de Eli, que quando estava também para ter o menino, ela morreu e o menino ele colocou o nome dele de Icabô, que foi-se a glória de Israel, né? E aqui nós temos esse episódio de Raquel tendo dores de parto. Se vocês lerem Jeremias 31:15, vai dizer que Raquel chora os seus filhos, certo? Vai ser uma ilustração do sofrimento da nação de Israel. E Benjamim, que é a mudança que Jacó vai fazer, significa filho da minha destra, ou filho da mão direita. Olha só nesses dois nomes aí, só nesse episódio, vocês vão entender um pouco sobre o Messias. Ele é um filho de dor, mas ele é o filho da mão direita. Só nos dois nomes do Benjamim, Benoni e Benjamim. Isso faz com que a gente, percorrendo todas as vezes que fala de dores de parto relacionado a Israel, é que Israel vai sofrer muitas perseguições e embates até que o Messias venha aparecer. Então, no livro de Apocalipse, quando a gente chega lá no final, a gente percebe no capítulo 12 que houve uma mulher que teve dores de parto. E quando o ente que nasce vai reger as nações, ele vai ser governado, vai governar o mundo inteiro, a gente vê a trama satânica para destruir, ou tentar, né, na verdade, destruir esses acontecimentos da parte de Deus. Irmãos, tudo isso tem ligações importantes para nós. Eu creio que à medida que eu estou falando, você pode fazer lições pessoais aí. Nós não fazemos parte de um grupo religioso, sectário e separados do reino. Separado das informações do reino de Deus. O convite que eu faço aos irmãos é se debruçar diante dessa escritura que nos informa tudo sobre o reino, tudo sobre o rei e tudo do começo ao fim. E nós descansamos na palavra de Deus e sabendo que Deus, Ele fez com que tudo isso acontecesse, e se cremos que Ele já fez, já cumpriu muitos versículos e passagens bíblicas, o que está por vir também será cumprido segundo a palavra do Senhor. Eu li aqui para os irmãos, no início do culto, Isaías 64. Se vocês leem o finalzinho do livro de Isaías, Deus faz nova todas as coisas. O livro de Apocalipse está ali contém mensagens apocalípticas. Então nós estamos vivendo um período em que nós devemos nos alegrar. O Senhor está às portas, mas tem muitos acontecimentos que devemos analisar com critério bíblico, com paciência, orando
e seguindo as recomendações da palavra de Deus. Jesus disse vigiai e orai, mas ele disse examinai as Escrituras. Tá certo? Nós devemos fazer as duas coisas andando no equilíbrio aí. Então, quando a gente vê esses episódios na cidade de Belém, nós ficamos impressionados com os cumprimentos que vão acontecendo na história. Tá certo? Porque Davi foi chamado e ele não morava numa outra cidade. Tudo Deus tem o seu controle. Interessante, impressionante isso na palavra de Deus. Quem é que faz essas coisas enquanto os outros estão dormindo? Deus vai abençoando, vai cuidando enquanto a gente está descansando nele. Louvado seja Deus. Mas não com preguiça, tá? Vamos trabalhar. E alguns dizem o seguinte, o versículo 3, no versículo 3, que eu falei a questão de dores de parto. Deixa eu ler. E Israel amava... estou aqui no outro livro. Miqueias 5, 3. Acompanha aí. Eu vou fazer aqui uma leitura desse versículo. E vocês vão ver como tem essas ligações que eu estou fazendo aí. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o restante, guarde isso, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Olha esse versículo. Vamos compreender ele olhando uma passagem que está em 2 Crônicas, capítulo de número 30. Eu estou lendo muitos versículos porque é importante os irmãos entenderem essas mensagens aí do profeta. 2 Crônicas, capítulo 30, nós temos essa informação aqui, ó, muito importante na compreensão desse texto ali. Já que era do tempo de Miqueias. Capítulo 30, de 2 Crônicas, eu vou ler aqui do 1 ao 9. Por favor, acompanhe, é importante. Diz assim: E depois disto, Ezequias, que é o rei do tempo de Miqueias, enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim. Efraim, irmãos, era a tribo principal do reino do norte. E a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinha santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. E isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios, que eram os mensageiros, né, com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão do rei da Síria. O império assírio já tinha invadido Samaria. E não sejais como vossos pais e como os vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Essa passagem é muito importante porque na época de Miqueias,
houve esse avivamento a partir do rei Ezequias, a gente já mencionou isso, capítulo 3, você vai ver a mensagem de Miqueias e o impacto que vai ocorrer ali. E essa passagem fala desse intento do rei Ezequias. Claro que não funcionou como deveria, né? Claro que não, porque o povo de Jerusalém, volta aqui a lembrar os irmãos, na época de Miqueias, eles não estavam plenamente convertidos, mas havia essa sede e essa busca naquela época. E o rei Ezequias aproveitou esse momento para trazer de volta as tribos afastadas e reunir novamente. Ele não conseguiu isso, mas ele intentou. É como se fosse o ajuntamento das tribos novamente. Tá certo? E ele vai chamar a atenção através dessa carta, mas não vai acontecer porque em Judá também o pecado, não do rei, mas do povo da maneira geral, ainda não tinha sido ainda plenamente extirpado, né? A idolatria ainda vai ser mencionada aqui no capítulo 5, mais adiante. Vocês vão ver que alguns idólatras estavam já querendo voltar à prática da idolatria. Isso vai acontecer depois que Ezequias morre. Tá certo? O próximo rei também não vai ser muito bom. Então, um pouquinho de história aqui é bom para você compreender uma passagem desse tipo. O que está acontecendo? No reinado do Messias há essa transição. O remanescente judeu ainda vai ter essa conversão pretendida pelo texto. Isso é mais adiante. Quando nós lemos Zacarias, a gente percebe o quebrantamento nacional de Israel agora de maneira mais definitiva. Mas isso aí é mais adiante. Tá certo? Então, quando nós chegamos no versículo 4, a promessa do versículo 2 permanece. Por quê? Porque ele, o Messias, ele se manterá firme. Ele vai cumprir os objetivos desejados. Ele não é apenas um rei davídico que vai perder a batalha. Ele é um descendente de Davi, prometido, segundo as Escrituras, e pela vontade de Deus, mas o seu governo permanece. Deus entregará as nações para que ele julgue e reine. Aí, lembra do Salmo 2? Você vai ver isso lá no Salmo 2. Pede-me, te darei as nações. No Isaías 40 também menciona isso. Essa permanência desse rei que vai julgar com justiça e vai trazer o reino definitivamente à terra de Israel e às nações. É o que nós vimos lá no início do capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Parece que eu estou só conversando com os irmãos, né? Mas é isso mesmo, irmãos. Textos dessa natureza que requer isso mesmo. Estou chamando a atenção. Não fique só olhando para as notícias da televisão. Não fique só olhando aí o que está acontecendo de ruim nesse mundo. Essa não é uma visão judaica. Os judeus aguardam a era vindoura do Messias. Eu estou mencionando a vinda do Messias. Para nós ele já veio. Então, em vez de olhar o caos em que o mundo está cada dia mais se afundando, devemos olhar e se alegrar porque o rei está às portas. A chegada dele definitivamente dá fim a isso. Ele vai enxugar toda lágrima. Não haverá mais morte. O reino de Deus, então, tem essa dinâmica de eternidade. Ele é desde os tempos antigos. Quem é esse que faz isso Quem foi que já viu? Aonde é que se tem? Isaías diz que somente o Senhor é que trabalha para aquele que nele confia. Então, observe isso. Tá certo? E viva uma vida cristã saudável, coerente, com reflexão, percebendo, tendo discernimento, observando textos dessa natureza com clareza. Aqui não é um estudo, irmão, só para teólogos PhDs. Qualquer crente que se debruça na Escritura, ora, pesquisa, pode descobrir essas verdades. E é isso que a gente procura passar para os irmãos. Não é aqui um curso para os irmãos. É uma simples reflexão da passagem bíblica e que, claro, vai absorvendo aqueles que estão ligados no reino e vai tendo sede de conhecer mais sobre esses assuntos. Quanto mais nós nos debruçarmos sobre esse tema, principalmente nos dias que vivemos, a igreja será mais calma, terá mais serenidade, esperança, fé,
sabe, nós teremos aqui uma certa maturidade com relação a esses acontecimentos. Faça isso. Eu desafio os irmãos nessa manhã a fazer isso. Nós vamos aprender muito mais. Tá certo? Então eu disse que ia fazer uma reflexão do versículo 1 ao versículo 4. Porque o versículo 5, vocês vão ver aí, vai tocar num outro assunto que também está relacionado aqui, que é a presença da Assíria, e vai mexer um pouquinho com a escatologia mais adiante. Tá certo? Porque aquelas terras ali, elas ainda estão em guerras. Os irmãos sabem disso. Na história a gente percebe isso. Eu mencionei aqui a invasão árabe em Belém. Mas tem uma invasão árabe em Jerusalém. Tem uma invasão das cruzadas e tudo mais que está registrado na história. Tudo isso faz parte da volta. Para nós é a volta. Mas tudo isso faz parte da vinda de Jesus. Quero fazer só um parênteses aqui. Semana passada, acho que foi semana passada ou semana retrasada, não lembro aqui a data. Também não sei se foi no dia que eu vou falar, né? Num dia de sábado, por aí, semana retrasada ou foi passada, os judeus em Jerusalém, que está bem avançado com relação ao enfrentamento da pandemia, eles fizeram uma reunião gigantesca no Muro das Lamentações. Levitas, orando, clamando a vinda do Messias. Eles estão tendo uma espécie de despertamento para a vinda do Messias. E esse despertamento está na Bíblia. Quando você lê o livro de Isaías capítulo 12, diz que as famílias de Levi vão orar. Olha só, irmãos. As famílias de Levi vão orar. E foi um ajuntamento impressionante de levitas para ministrarem uma oração e um culto a Deus. Eles fizeram uma coisa que a igreja deveria estar fazendo livremente, mas nós estamos hoje com limitações. Tá certo? Hoje eu estou falando aqui praticamente para quem está me ouvindo. Tá certo? Mas o meu convite é: vamos orar. Vamos buscar. Paulo disse que nós devemos amar a vinda do Senhor. E Ele está chegando. E olhe, não fique surpreso com os acontecimentos. Não fique perturbado, perplexo. Os acontecimentos são previstos pelo Senhor. Ele disse, capítulo 24 e 25 de Mateus, ele nos alertou quantos episódios. O que acontece é que quando a gente lê, nós temos uma reação. Mas quando nós vemos, parece que a reação é uma outra. E aí a gente precisa fazer um equilíbrio, sabe, entre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Estamos aqui, estou podendo falar com os irmãos, certo? Pela misericórdia de Deus. E as permissões dos nossos dias. Esperamos que já passe esse tempo, para que a gente se reúna novamente, fique conversando face a face, certo? Isso é muito bom, e faça isso, descubra isso, ministre nas casas, para que a gente possa descobrir mais e mais assuntos, como esse de Miqueias que eu falei. E vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos nos entregar mais a Deus, vamos examinar as Escrituras, vamos buscar mais informações. Não vá somente para televisão, vídeos e assuntos externos que às vezes os comentaristas não são nem cristãos. Meu conselho é: volte à Escritura. Se você está sem ler ela, volta a ler, e com frequência, e examinando mesmo. Converse com outros irmãos, que esse assunto seja, sabe, espalhado entre nós. Não existe mensagens que a gente fica encaminhando. Meu irmão, encaminha essas mensagens. De Deus, está na Bíblia. Eu acredito que você se lembra aí que antigamente alguns cristãos, quando se reuniam, o assunto era a Bíblia. Vamos falar de Deus. Não existia esse negócio de falar notícias ruins e falar só de coisas desastrosas e nem ficar acusando um ao outro. Vamos para a Escritura. Precisamos ser trabalhados por Deus dia a dia, sabemos disso. Precisamos da santificação do Senhor na nossa vida, sabemos disso. Mas vamos fazer isso tudo à luz da Bíblia, buscando mais do Senhor, desfrutando da comunhão, comentando isso. Jesus disse que o coração fala do que, aliás, a boca fala do que o coração está cheio. Se encha da Escritura, que você fala a Escritura. Brota, sai naturalmente. Naturalmente, irmãos.
Não é preciso fazer um curso de Bíblia para você falar da Bíblia, basta ler. Agora, quer aprofundar? Estamos fazendo aí uma promoção de curso, tem muita gente ensinando hoje, via internet. Aprenda, mas aprenda com equilíbrio, veja as fontes. Tem muitas informações trocadas, informações equivocadas, informações contrárias, e aí precisamos tomar cuidado. Tá certo? Que Deus venha dar discernimento, como deu aos filhos de Isacar, na época que Davi ia ser coroado rei. Que nós venhamos ter discernimento dos tempos que estamos vivendo, e isso à luz da Bíblia. Tá certo? Essa é a minha reflexão para essa manhã. Minha oração e a aplicação eu já deixo aqui no texto mesmo. Creia, vivencie, busque mais, desfruta, compartilha, sabe? Isso aí é a coisa prática. Não estou falando aqui só informações, embora eu dei muitas, né? E também aprendi bastante. Mas que a gente venha desfrutar o reino com alegria, certo? Com equilíbrio. Não é tempo de ficar, nunca foi, de ficar se preocupando com coisas externas que não tem nada a ver e nem glorifica a Deus. Buscamos a Deus, vamos nos envolver com o reino, e aí o trabalhar de Deus na vida de cada um, deixar aqui um parênteses para vocês, o agir de Deus na vida de cada um, de transformar, de santificar, de perdoar, está disponível. Experiências que a gente pode estar passando aí, negativas ou positivas, devem ser trabalhadas aí. Se são negativas e há pecados, como no caso de Israel, que precisava voltar, Ezequias chamou o pessoal, se arrependam, para que os filhos e os irmãos se unam. Então, Judá, é de Judá que o rei governará. Não é de Samaria, é de Judá. Tem que haver essa humildade, né? Então, existe para nós assim, um chamado para a humildade, o arrependimento, e compartilhar uns com os outros, irmãos. Orar. Quando nós vemos alguns irmãos fraquejando na fé, a gente não fazer um senso julgamento crítico, mas chamar no julgamento para a reflexão de arrependimento. E isso com sabedoria de Deus, porque Deus, ele ama o seu povo. A igreja é escolhida, remida por ele. Eu não tenho o direito de ficar depreciando irmãos e nem condenando irmãos, e nem quer ninguém, qualquer pessoa que seja. O meu chamado é para o arrependimento, para a conversão e para um aprendizado constante. E a gente vai aprendendo e vai tendo prática disso aí. Isso é na prática, não é apenas teoria. Tá certo? Amar uns aos outros, que todos sejam um. Isso são coisas práticas da palavra de Deus. São mensagens, são mandamentos, são princípios. Espero que todos aprendam isso o mais rápido possível, que eu acredito que nós teremos uma vida mais tranquila. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Espero que você tenha aprendido algo e que Deus tenha despertado você para saber mais. Sabe? O próximo encontro que nós teremos de Miqueias, nós continuaremos aqui no versículo 5 em diante. Quem não leu o livro ainda, leia. Você vai ver que a visão vai se ampliando, tá certo? À medida que a gente fica lendo, eu comento aqui algumas coisas. Claro que tem muito mais. É possível. É claro que tem muitos melhores comentadores, tá bom? Mas aqui é para a nossa congregação, para os irmãos que nos acompanham, que todos possam crescer e aprender. E juntos nós fazemos parte desse reino maravilhoso do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa reflexão, pela Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ensine e nos capacite a cada dia mais perceber esse reino maravilhoso. E esse Rei tão glorioso e grandioso. Que nós possamos desfrutar desta comunhão com o Rei. Porque na Tua palavra mostra que nós podemos nos sentar à mesa com Ele e celebrar. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja amada, remida, a Tua noiva que já está ataviada, preparada, adornada pelo Teu Espírito, que conduz, que ensina, que abençoa, que fortalece, que consola, que ajuda, que nos dá discernimento, poder, para que possamos viver neste mundo tão corrompido, tão difícil para nós, mas nos dá direção, sabedoria, força, coragem, para que possamos prosseguir na presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus, continua abençoando os Teus filhos,
a tua igreja. E chama mais vidas para o teu reino. Ajuda-nos a compartilhar essa alegria e esta salvação tão gloriosa, Pai. Muito obrigado por esse dia. Continue abençoando toda a programação do dia na vida e na família de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Que você possa levantar sua mão aos céus, aí mesmo onde você está. Que a graça do Senhor Jesus, que nos amou tanto e se entregou por nós, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos ama de tal maneira que enviou seu Filho, e a comunhão, a consolação, o poder, a instrução do Espírito Santo permaneça na sua igreja, hoje e sempre. E os irmãos possam dizer amém em casa. Deus abençoe a todos. Bom domingo, boa semana em nome de Jesus.